Cumprimento os irmãos com a santa paz do Senhor. Vou cumprimentá-los com aquela paz, irmãos, que é uma paz celestial, que é diferente daquela paz de não haver guerra. Porque mesmo em guerra, nós temos a paz que vem da parte de Deus, que é aquela paz verdadeira, real, glória ao nome do Senhor. Irmãos, estamos em tempos de crise. Está a haver muitos problemas, está a haver muitas guerras no mundo inteiro, na Europa, na África, em todo lado, em Israel. Está a haver muitas guerras, terremotos, diversas catástrofes, tempestades, furacões. Irmãos, é terrível. Mas todo cristão, não nos podemos assustar. Porque todo cristão, todo justo, todo aquele que está na presença de Deus, segundo a palavra do Senhor, tem garantia de sobrevivência, tem garantia de crescimento, tem garantia de firmeza e de produtividade. Glória ao nome do Senhor. Porque, e a razão é simples, eu faço esta interpretação por isso, irmãos, porque segundo a Bíblia, o justo é uma autêntica árvore. Pois o Salmo 1, no verso 3, nos diz que o cristão será como árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto no seu tempo, as suas folhas não cairão e tudo quanto fizer prosperará. Isto é a bênção que vem à vida do justo, à vida do cristão que cumpre com o seu Deus. Glória ao nome do Senhor. Mas tem mais uma coisa, irmãos. Para maior conforto nosso, o justo não é uma árvore qualquer. Porque no Salmo 92, no Salmo 93, no verso 12, compara o justo a duas grandes árvores, que são a palmeira e o cedro, que eu vou ler aqui para vocês. Ora, irmãs, onde é que está? No 12 diz: o justo florescerá como a palmeira e crescerá como o cedro do Líbano. No 13 já nos diz: os que estão plantados na casa do Senhor florescerão nos átrios do nosso Deus. E no 14 nos diz: na velhice ainda darão frutos, serão viçosos e vigorosos. Glória ao nome do Senhor. Irmãos, a primeira árvore que aqui relaciona, que é a palmeira, é uma árvore que cresce em terrenos áridos, em terrenos difíceis, e que apesar das tempestades, porque ela cresce grande parte das vezes, a maior parte das vezes, é nos desertos, e quando há as tempestades, as ventanias, aqueles ventos fortíssimos, ela se curva. A palmeira se curva, irmãos. A palmeira se dobra e se adapta, mas ela se adapta sem quebrar, porque as suas raízes são profundas, irmãos. A importância do valor da palmeira, ela quebra, ela se dobra, ela se adapta ao temporal, porque ela tem profundas raízes. Irmãos, precisamos ter profundas raízes no nosso Cristo, para nos podermos adaptar às situações ruins, às situações más, glória ao nome do Senhor, aos vendavais da nossa vida, às tempestades, ao mar revolto da nossa vida, que muitas vezes nos traz problemas gravíssimos, mas nós temos que ficar firmes, enraizados na palavra, enraizados na certeza que Deus te quer resolver toda a tua situação, que Deus quer e vai resolver todo o problema que possa vir à tua vida, em nome do Senhor. A sua resistência e a longevidade permanece e floresce para sempre. É assim que é a palmeira. É uma resistência para sempre.
a nossa resistência tem que ser para sempre, pois estamos comparados com a palmeira. Glória ao nome do Senhor. O justo, irmãos, não se quebra com os problemas. Ele reage, glória ao nome do Senhor. Ele se adapta e se fortalece, porque em Cristo porque em Cristo Jesus encontramos forças para superar todas as dificuldades, irmãos, e permanecer firmes na fé. Glória ao nome do Senhor. Jesus não nos prometeu nada de especial, irmãos. O que Jesus nos prometeu de especial e que não podemos perder é a salvação da nossa alma. Glória ao nome do Senhor. Jesus não nos fez promessas do automóvel, do apartamento, daquilo e do outro. Não. Jesus nos prometeu, não nos prometeu uma vida sem problemas, porque ele já nos diz em João 16:33: tenho-vos dito isto para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tendo bom ânimo. Eu venci o mundo. O que é que isso significa? Que Ele está connosco até à consumação dos séculos para nos resolver todos os problemas, irmãos, para nos ajudar a vencer o mundo, para nos ajudar a vencer todos os nossos problemas. Quando se diz problemas, diz até o pecado, diz até os vícios, tudo isso. Temos um Deus maravilhoso, que é Jesus, nunca nos abandona. Ele está connosco para sempre. Agora vamos passar à outra árvore, também falou. Quanto à outra árvore, irmãos, é o cedro. Glória ao nome do Senhor. É uma das maiores das maiores árvores que existem e das mais imponentes. Parece uma mulher vaidosa. É mencionada na Bíblia como símbolo de força e eternidade. Glória ao nome do Senhor. É uma força, é uma pujança tremenda, meu Deus. O cedro, glória ao nome do Senhor. O cedro, mas tem uma coisa, irmãos, muito interessante no cedro. O cedro, nos primeiros 3 anos de vida, glória ao nome do Senhor, cresce apenas 5 centímetros de altura. Ou seja, para cima, cresce apenas 5 centímetros, glória ao nome do Senhor. Mas já possui 1,5 metro de raízes agarrado ao solo, glória ao nome do Senhor. Ora, tem 5 centímetros apenas de crescimento, mas tem 1,5 metro para baixo, agarrada no solo, raízes, enraizada no solo, glória ao nome do Senhor. Apesar de pequeno, o cedro, e jovem, com pouco tempo de vida, 3 anos, quem o consegue arrancar do solo onde está plantado? Ninguém, porque a força não está no caule, a força está na raiz, glória ao nome do Senhor. O seu crescimento interior é bem maior que o seu crescimento exterior, irmãs. Por isso é que nós precisamos, irmãos, também de cuidar do nosso crescimento interior. A nossa relação com Deus, a nossa intimidade com Deus tem que ser importante. Não é o querer aparecer, isso não, deixa isso para lá. O importante é a raiz que tu estás a formar junto do Senhor, glória ao nome do Senhor. Depois, olha, agora toma atenção. Depois cresce 20 centímetros por ano, mas chega a atingir 40 metros de altura. Agora imagina a quantidade de anos que ele não tem que crescer. É muito lento o seu desenvolvimento. É muito lento, irmãos. Parece que não tem pressa, e nem sem precipitação, mas ninguém o consegue deter ou atrapalhar o seu crescimento. É assim que nós temos que ser, irmãos. Não ter pressa de crescer. Temos que ter pressa da intimidade, do enraizado com o Senhor. É isso que nós temos que ter pressa, irmãos. Aí é que temos que aprimorar tudo. Porque o aparecer, o pregar, o falar, o orar, para as pessoas verem, às vezes não interessa. O que interessa é aquilo que está no teu coração. É aquele enraizado do amor que tens pelo Senhor. Glória a Deus nas alturas. O seu crescimento interior é bem maior que o crescimento exterior, glória ao nome do Senhor. E depois cresce 20 centímetros por ano. É pouca coisa. Mas se tu cresces só um pouquinho por ano na firmeza de Deus,
nada nem ninguém te pode derrubar, glória ao nome do Senhor, porque estás sempre firme, sempre firme na presença de Deus. Porque olha, vou-te dizer mais uma coisa, só a partir dos 40 anos é que dá sementes, o cérebro. Só a partir dos 40 anos. Mas pode viver centenas de anos. Sabes que há árvores que são milenares. Há oliveiras que duram 1000 anos, os cedros também é igual, que duram centenas, 400, 500, 600 anos. São árvores milenares, são árvores centenárias, que demoram muito, crescem pouco, mas o crescimento é gradual, muito limitado, mas que são árvores para sempre, glória ao nome do Senhor. E só a partir dos 40 anos é que dá sementes. Mas pode viver centenas de anos. Isto é muito importante, irmãos. Às vezes nós podemos não dar sementes logo do princípio. O importante é vivermos sempre e até ao final da nossa vida na presença de Deus, nunca negando ao teu Deus, nunca negando Jesus, nunca negando a fé, glória ao nome do Senhor. Fazer como Paulo disse, venci o bom combate, glória ao nome do Senhor, e guardei a fé, glória ao nome do Senhor. Devemos imitar o cedro, crescer lentamente, irmãos, como já disse há pouquinho, não querer aparecer antes do tempo, certo? Mas criar raízes na fé, para que no dia que tenhamos, no dia mau, no dia difícil, quando surgiram os problemas, tenhamos força para resistir aos problemas e à tentação do mundo. Porque as tentações do mundo, as tentações e as promessas do mundo são muitas, irmãos, e temos que resistir, e só resistimos através da fé, glória ao nome do Senhor. A madeira do cedro, irmãos, é muito resistente à água e aos ventos, por isso que era escolhida muitas vezes para as construções e para a construção de casas, templos e os barcos, porque era uma madeira muito confiável. É por essa razão e por esses predicados que o justo é comparado ao cedro do Líbano. Deus espera que nós sejamos, pela graça do Senhor, fortes, firmes, confiáveis e resistentes diante das dificuldades e das tentações, irmãos. Isso é muito importante, estarmos enraizados na fé, glória ao nome do Senhor. A tribulação não pode afetar a nossa relação com Deus quando temos raízes espirituais profundas, glória ao nome do Senhor. Quando dependemos de Deus e não dependemos de soluções mundanas que nos possam afastar de Deus, glória ao nome do Senhor. E tem mais uma coisa, porque sermos como cedro, nós não precisamos da água da chuva. Nós, como cristãos firmes, não precisamos que ninguém nos faça nada. As pessoas certas serão enviadas por Deus para nos ajudar se nós tivermos problemas, se nós precisarmos de alguma coisa, glória ao nome do Senhor. Não precisamos recorrer aos subterfúgios do mundo, às mentiras do mundo, para resolver as nossas situações económicas, físicas, pessoais, morais, seja aquilo que for. Porque temos que ser como o cedro. O cedro não espera a água da chuva. O cedro estende as suas raízes à procura dos lençóis freáticos e das nascentes de água. Então ele não está à espera da chuva, ele não está à espera de nada exterior, ele vai a procurar, ele encontra pelo poder da sua poder de perfuração que tem. Nós também temos que ter poder de perfuração. Nós temos que estar abraçados na rocha que é Cristo. Nós temos que estar seguros e firmes com aquele que morreu por nós na cruz do Calvário, glória ao nome do Senhor. O Salmo 91, verso 7, está dizendo que nos diz que 1000 cairão ao teu lado, que 1000 cairão ao teu lado. Eu já vou ver onde é que está, é o 91. Mil cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Isto refere-se, irmãos, ao verso 6, porque diz: nem da peste que anda na escuridão, para não temermos,
nem da mortandade que é só ao meio-dia. A mortandade que é só ao meio-dia, nessa mortandade 1000 cairão ao teu lado direito, ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Tu não serás atingido. Isso é a promessa de Deus. Não cairemos se tivermos raízes profundas e tivermos temor ao nosso Deus e à sua palavra. Glória ao nome do Senhor. É por isso, irmãos, que temos que passar mais tempo com Deus. Tempo passado com coisas fúteis, insignificantes, é tempo gasto. Já não se recupera esse tempo, glória ao nome do Senhor. Tempo passado com Deus é investimento, tem retorno, tem vantagem, tem alegria, tem poder. Glória ao nome do Senhor. Temos que nos fortalecer na fé através da adoração da palavra e da palavra. Glória ao nome do Senhor. Em Lucas 8,13, aqui nos diz, Lucas 8,13, se refere ao semeador. O semeador vai lançando as sementes. E nesta parte aqui diz, e os que estão sob a pedra, Lucas 8, versículo 13, e os que estão sob a pedra, estes são os que, ouvindo a palavra, a recebem com alegria. Mas como não têm raiz, apenas creem por algum tempo e no tempo da tentação se desviam. Glória ao nome do Senhor. Irmãos, Deus não está preocupado com que dês muito fruto, que o teu fruto assim muito rápido, que pode ser artificial, glória ao nome do Senhor, fingido, ou por vaidade, ou por ostentação, glória ao nome do Senhor. Deus está preocupado, sabes com o quê? Com as tuas raízes. Porque infelizmente muitas vezes preocupamos com a aparência, com o que pode ser visto pelo homem, glória ao nome do Senhor, mas esquecemos o interior. Esquecemos as raízes que são a nossa firmeza, glória ao nome do Senhor. Se não há raízes, a aparência acaba por cair, seja por problemas, seja por dinheiro ou por outras coisas mais. Porque só a aparência e a ostentação tem que ter uma base muito forte, porque se não tiver uma base muito forte, cai. Precisas de raízes, glória ao nome do Senhor. Porque o Salmo 92,13 depois nos diz, para complementar, já estou quase a terminar, irmãos, os que estão plantados na casa do Senhor florescerão nos átrios do nosso Deus, glória ao nome do Senhor. Isto aqui Deus está falando, que Deus promete que os justos, aqueles que estão nos seus caminhos, aqueles que enveredam por seus caminhos, crescerão e florescerão. Crescerão na casa de Deus, florescerão na casa de Deus. E tudo isso é bênção, tudo isso é vantagem, glória ao nome do Senhor. Sabemos que por mais problemas e dificuldades que surjam, Deus nos garante que nos sustentará. Ele nos sustentará e nos dará vitória, glória ao nome do Senhor. Porque o mais importante é isso. Confia no Senhor e Ele te dará vitória. Nós sabemos que Ele nunca nos abandona. E as nossas vidas, irmãos, têm que ser um testemunho do poder e de fidelidade de Deus. Glória ao nome do Senhor. Irmãos, e depois temos aquele Salmo 92,14, que é na continuidade. 92,14 nos diz, na velhice ainda darão frutos, serão viçosos e vigorosos. Aqui nos diz que os velhos ainda darão frutos, glória ao nome do Senhor, que serão viçosos e vigorosos. Não é muito só em Deus, só na palavra de Deus é que vem isso, porque no mundo nós consideramos os velhos os incapacitados, no mundo nós consideramos os velhos já defasados, glória ao nome do Senhor, mas para Deus, não. Quem está em Deus é forte, quem está em Deus é vigoroso espiritualmente, glória ao nome do Senhor. A palavra nos diz que podemos continuar a dar frutos, apesar da idade, glória ao nome do Senhor, apesar da idade avançada. Mesmo na velhice, quando as forças físicas diminuírem, que é uma coisa naturalíssima, ficamos velhotes, já temos menos força, glória ao nome do Senhor. A vida espiritual não precisa parar. Tu podes continuar a dar o teu contributo para Deus, tu podes continuar a dar o teu contributo para os teus irmãos. Ah, mas eu não tenho nada, eu não sou rico para dar nada. Não, é dar amor, dá paz, dá a palavra, glória ao nome do Senhor. Conforta aqueles que precisam do teu conforto.
Abraça aqueles que precisam do teu abraço. Às vezes um abraço é mais importante do que uma nota de 100 euros. Às vezes um abraço salva uma vida, glória ao nome do Senhor. Os justos podem permanecer espiritualmente vigorosos e ativos como uma árvore que continua a produzir frutos saudáveis, irmãos. Temos o caso da oliveira. Uma oliveira que continua dando azeitonas. Sabem que há oliveiras que têm já 1000 anos, glória ao nome do Senhor. Continua dando azeitonas que dão o azeite depois de pisadas no lagar. Esse fruto é pisado. Muitas vezes o fruto cristão é pisado. Mas aí vem a unção, irmãos. Vem o poder, glória ao nome do Senhor. Temos que ter raízes fortes. Raízes que abracem a rocha que é Jesus, como vos disse há pouquinho. Para que no dia mau, ou no dia da tentação, possamos ser fiéis a Deus, assim como Ele é fiel para nós. Porque só Deus é verdadeiramente fiel. Irmãos, até aqui foi a palavrinha que Deus me deu para vocês, o recado que Deus me deu para trazer a vocês. Mas eu estou-vos a trazer esta palavra porque estamos nos últimos tempos, irmãos, e temos que ter fé. Não ter medo de nada. Não ter medo das consequências que possam vir neste mundo, nestas guerras, nestas coisas, porque temos um Deus maravilhoso e temos um Jesus que não tarda a edificar a sua igreja. Então temos é que estar preparados para partir com Ele. E como é que nós vamos partir com Ele? Estando bem enraizados na sua palavra, estando bem enraizados no seu amor, estando bem enraizados no seu poder. Aí é que nós partiremos com Ele quando for a chamada da última trombeta. Deus vos abençoe. Uma boa noite para todos.